Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o nosso programa de educação financeira Energize Seu Bolso. Nós vamos gravar uma série de vídeos com as principais dúvidas dos nossos clientes sobre diversos temas aqui da Fundação. E hoje o nosso vídeo será sobre investimentos e rentabilidade. Estou aqui com o Wellington, nosso diretor financeiro. Tudo bem, Wellington? Oi, Débora, Seja tudo muito bem? Oi, bem-vindo. pessoal, tudo bem? Estou também com o Fabiano, nosso gerente de investimentos. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Olá, Débora, obrigado pelo convite. Olá a todos. Bom, para a gente começar, minha primeira pergunta vai para o Fabiano. Fabiano, fiz adesão ao Plano Energisa e como que eu posso acompanhar os investimentos, a rentabilidade do meu plano? Legal. Bom, a gente tem vários canais oficiais da Fundação para a gente poder acompanhar nossos investimentos. O primeiro, o extrato, que está disponível no aplicativo e na área logada, no espaço cliente. O site da Fundação também tem lá a newsletter, tem tudo que aconteceu no cenário econômico, tem rentabilidade, carteira do plano, a composição. Além disso, recebe também pelo e-mail a newsletter, né? Como você pode consultar no site ou recebe por e-mail. A gente grava mensalmente um vídeo sobre rentabilidade que fica disponível no YouTube e no Spotify. Legal, então diversos canais Diversos aí canais oficiais. Certo, para o cliente poder acompanhar, né, a rentabilidade, os investimentos todo mês. Legal. Certo. Fabiano, e essas informações, elas são atualizadas todo mês? E também em que período do mês o nosso cliente vai conseguir obter essas informações? E lembrando que a informação também ela é referente sempre ao mês anterior, né? Então, por exemplo, a gente está em maio e a informação sobre rentabilidade de investimentos é referente a abril, certo? Exatamente. Então a gente atualiza todo mês. Então mensalmente é atualizado em todos esses canais as informações. E ela é atualizada até o 15º dia útil do mês subsequente, como você colocou. A gente está em maio, a gente está tratando de abril. Certo. É esse o período. Entendi. Bom, Wellington, agora falando sobre rentabilidade de investimentos. Nós sabemos que todos os investimentos, eles possuem regras, né, para serem realizados. E além dessas regras de órgãos fiscalizadores, a Previdência também tem um órgão fiscalizador. Então, a gente precisa obedecer diversas regras aí de investimentos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui pra gente. Esse é um bom ponto, Débora. Assim, de forma geral, os investimentos são bastante regulados no nosso setor de previdência complementar, né? Ali a gente tem a Previc como o principal regulador do setor. Certo. E ela olha mensalmente as nossas carteiras, né, Fabiano? Sim. Nós temos a legislação do Banco Central, que é a CMN 4994. A CMN 4994, ela dita todas as regras e os limites que os fundos de pensão devem aplicar seu dinheiro. Depois dessa resolução, que é a mais importante ali para a parte de investimento, a gente tem as políticas de investimento. Essas políticas são elaboradas por uma consultoria externa, é avaliada pelo nosso time, aqui pelo time do Fabiano, e depois pela diretoria executiva. E essa política, ela vai para o Conselho Deliberativo para aprovação. Então tem uma outra análise lá do Conselho Deliberativo, principalmente na parte de macroalocação ali, Exato. Que a gente vai falar um pouquinho de macroalocação, mas isso embasa todas as políticas de investimento. Então, além dessas regras, outros ativos, por exemplo, imóveis, tem regra contábil, tem regra de precificação dos ativos, que é feito pelo custodiante do plano, que é quem guarda os ativos lá. Entendi. Então, assim, tudo que é de previdência complementar é muito regulado, e quando a gente fala de investimento, é mais regulado ainda. Tá? Sim, são investimentos seguros, né? Para dizer assim para o nosso cliente, são fiscalizados constantemente, divulgados também, né? O cliente ele pode ter acesso, inclusive, às políticas de investimentos, Sim, né? Que tá estão no nosso disponíveis site. no nosso site. E quando você fala seguro, assim, a gente só pode atuar no que está na legislação ou na política. Entendi. As políticas tendem a ser mais restritivas do que a Que é a própria própria legislação. Por exemplo, eu vou falar um ativo que está em moda e geralmente pessoa física pode comprar.
criptomoeda. Não está na legislação, as fundações não podem comprar. Entendi. Então a gente só pode fazer o que está ali. Por isso que ele tem já tem essa régua de segurança que você falou, e tem os limites ali de alocação. Por exemplo, investimento no exterior, nós podemos só até 10%. Renda fixa pode até 100%. Sim, Está na legislação. que é mais seguro, inclusive, né? Isso. Entendi. Renda variável pode até 70%. Mas aí tem, lá dentro da própria legislação, tem uma segmentação em qual renda variável você pode ir. Naquela que tem mais risco, que são aquelas empresas que entraram na bolsa ali, a régua é bem mais baixa do que os 70%. Entendi. Bom, agora, Wellington, entrando um pouquinho mais aí nos investimentos, eu gostaria que você falasse quais são os comparativos desses investimentos. O que a gente pode se basear para comparar os investimentos da Energisa-Prev com os do mercado, por exemplo, os indicadores? Acho que o principal indicador assim, de mercado é o CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele está ali baseado na taxa de juros do Brasil, que é a Selic, definida ali pelo Banco Central, pelo Copom, né, que é aquele Comitê de Política Monetária. Então, o CDI é um índice de renda fixa. Esse é um bom indicador. O outro principal, por exemplo, de renda variável é o Ibovespa, né, que aí mede toda a carteira de ações do Brasil, a própria poupança. E eu diria que o melhor indicador, que aí a gente está fazendo aplicação para superar ele ou para chegar naquele valor, que é a meta do plano. Certo. Que ela é uma cesta de ativos definido naquela política de investimento, de acordo com a legislação que eu falei anteriormente. No nosso caso, do Plano Energisa, que a gente está olhando aí para os próximos 5 anos, é inflação mais 6,38. Então, no longo prazo, a gente vai buscar essa rentabilidade. Certo. Bom, e esses comparativos, o cliente ele consegue acessar? Bolsa, CDI, ele consegue visualizar e poder comparar a rentabilidade do plano com esses comparativos? Sim. Tá. Inclusive, no nosso site, a gente já traz esses indicadores principais para que o nosso cliente tenha aí condições de avaliar a nossa gestão, né? Certo. Mas lembrando que avaliar mensalmente é bom olhar janelas de 12, 24 e 36 meses para ver se realmente a gente está fazendo a gestão e comparar esses índices. Mensalmente é legal, assim, eu olho mensalmente, Sim. mas eu indico mais comparar no longo prazo do que no curto prazo, assim. Legal. E também a longo prazo estão disponíveis esses indicadores no site, né? Sim, está no nosso site. Aqueles canais ali que o Fabiano falou, né? Todos aqueles canais ali a gente traz ali mensalmente. Legal. Assim que a gente pode disponibilizar, a gente quer dar o máximo de informações aí para os nossos clientes. Bacana, o máximo de transparência também, né? Bacana. Bom, Fabiano, eu queria que você agora falasse especificamente do Plano Energisa, CD. Quais são as classes de ativos que a gente investe e como que é realizada essa divisão de carteira? Legal, excelente. Bom, como o Elton colocou, a gente é regulado pelaquela resolução 4994. Nela diz, inclusive, quais são os ativos que a gente pode alocar. Como o Elton colocou, criptomoeda, por exemplo, é vedado, nem consta na legislação. Então, o que a gente pode aplicar o recurso? Renda fixa, renda variável, o estruturado, que depois a gente divide em 2, investimento no exterior, imóveis e empréstimo. Empréstimo a gente tem que lembrar que também é um investimento. Legal. Certo? Como é que a gente faz essa alocação? Como o Elton colocou, a política de investimento é o norte, é o principal documento que vai nortear nossos investimentos. Lá tem, além das categorias de como a gente está dividido, a gente tem cenário, ou seja, qual cenário, o que a gente está vendo para aquele ano. E dentro desse cenário, a gente faz um estudo que a gente chama de fronteira eficiente. A fronteira eficiente, também conhecido como estudo de alocação de Markowitz, a gente tenta fazer um balanceamento entre risco e retorno. Dentro dessas caixinhas de alocação, renda fixa, renda variável e o cenário que a gente está prospectando. Então, o que a gente faz? Escolhe a melhor relação risco-retorno, isso é decidido ele em conjunto com a consultoria, a diretoria, a área de investimentos, e a gente é aprovado pelo Conselho Deliberativo. Fechado essa fronteira eficiente, a gente faz
que o Elton colocou, a macroalocação, a alocação principal. Quando há um movimento ou outro de mercado, às vezes um recurso que a gente recebeu, uma alocação de caixa que a gente chama de mais tático, aí a gente pode fazer, de repente, um movimento diferente. Mas, de maneira geral, são assim que é feita a alocação dos recursos. Entendi. Bom, pelo que a gente pode observar aí, os maiores recursos estão em renda fixa, né, dos investimentos do Plano Energisa CD. E você tem alguns exemplos aí desse nicho de mercado para dar para gente, nesse cenário? Tem sim. Perfeito. A nossa maior alocação hoje é renda fixa. Então, dentro de renda fixa, a gente divide lá em títulos públicos, títulos privados e fundos de investimento, principalmente. Então, títulos públicos são o que a gente sempre comenta, nossas NTNBs, ou comumente conhecido como Tesouro IPCA, que é aquele que a gente recebe juros semestral. Então, a gente tem uma parcela grande de NTNB, ou Tesouro IPCA, de vencimentos diversos, a gente tem em 2025, 27, 33, 45, por exemplo. A gente faz esse casamento de vértices também. Temos também na carteira um pouco menos de crédito privado, são debêntures, algumas debêntures, e alguns fundos de investimentos em renda fixa. Então a gente tem lá um fundo de investimento de renda fixa, que é o nosso caixa, que ele é praticamente CDI, 100% CDI. E temos alguns outros de crédito privado, que também faz alocação em debêntures, em letras financeiras, em volumes maiores. E um fundo de investimento que faz aquele investimento em debêntures que a gente chama de debêntures incentivadas, que são, de debêntures de infraestrutura, tá? Que era a antiga debênture incentivada, virou debênture de infraestrutura. Então, a gente divide assim a renda fixa dentro do plano CD. Entendi. Bom, agora que você abriu aí a carteira, né, pra gente, especificou tudo certinho, eu queria perguntar para o Wellington, nós sabemos que os investimentos, a rentabilidade, ela dá uma oscilada aí no mês, e eu queria que você explicasse pra gente o porquê. Por que que isso pode acontecer? Falando assim de mercado financeiro. Tá. No plano CDs, assim, a legislação, acho que é importante falar isso, a legislação fala que a gente tem que marcar tudo isso a mercado, né? Certo. Então a gente tem que contabilizar o que o ativo está valendo ali no momento que a gente faz a contabilização, que é no último dia do mês. Tá? E isso reflete na cota do plano. Mas independente dessa contabilização, se a gente levar o ativo até o final, ele vai pagar aquilo que a gente contratou lá quando a gente compra um Tesouro IPCA, quando compra uma debênture, quando aplica no CDI. O que é importante aqui é a gente olhar isso em janelas de mais longo prazo, o retorno da fundação. Certo. A, a gente vem de um período ruim, né, de 2020 para cá por conta da pandemia. A gente tinha uma taxa de juros de 2%, agora a gente chegou na taxa de juros de 13,75%. Isso foi muito ruim, não só para a carteira da Fundação Energisa, mas também para todos os... No geral, No né? geral como um todo. O ano passado, a gente já conseguiu montar, passando esse período ruim, né, de pandemia, de elevação de juros, de inflação alta no mundo, até de tensão geopolítica, né, a gente passou por isso, guerra. A gente conseguiu montar uma carteira que o ano passado ela rendeu 14,6%, e isso eu costumo falar que o mais importante é quanto que a gente gerou de ganho em relação à inflação. Em relação à inflação, a gente rendeu inflação mais 9%, que foi muito bom. Nossa, muito bom. Esse ano já começou um pouco ruim um ano, mas a gente montou essa carteira que o Fabiano acabou de falar, como que a gente monta, como que a gente aprova e tudo mais. Eu tenho um sentimento, uma expectativa, a gente tem lá na área financeira, que isso vai gerar um bom resultado nos próximos anos, tá? Legal, Wellington. Bom, você comentou sobre marcação a mercado. Isso é uma dúvida que chega muito nos nossos canais de atendimento. O que é marcação a mercado, marcação na curva? E eu queria que você falasse para a gente a principal diferença de marcação a mercado e marcação na curva e especificasse para a gente o que é marcação a mercado para todo mundo poder entender. Essa é uma matéria bem difícil, né? Quase ninguém entende, assim, se a gente... pessoa física agora está entendendo um pouco mais, porque antes ele podia marcar os ativos dele lá quando ele comprava lá na plataforma eletrônica. Isso podia marcar na curva. Hoje Então, já não pode mais? hoje não pode. Então,
falando um pouquinho, ó, de modalidade de plano. Planos Certo. CDs. A legislação fala para a gente marcar mercado. Planos BDs, que são aqueles planos mutualistas mais antigos, Sim. esse pode marcar na curva com acho, 5 anos, até 5 anos não pode mais, né, Fabiano? Não, a legislação teve uma alteração recente, como você está colocando. Então, mesmo o plano BD, que a gente adquirir um título inferior a 5 anos, a gente tem que marcar ele a mercado. Superior a 5 anos, no caso de NTNB principalmente, aí sim a gente pode marcar na curva. E, e- e o que é a marcação a mercado? É, contabilizar o valor que aquele título está valendo naquele momento. Então, assim, é igual bolsa, né? Acho que a melhor analogia é a bolsa. Quando a gente compra uma ação lá de uma empresa, aquela ação ela sobe e desce, ela sobe e desce. No final, a empresa vai pagar um dividendo para você que vai ter uma rentabilidade. Então, essa oscilação de subir e descer, isso acontece em todos os ativos, principalmente na renda fixa, tá? Uhum. Então, quando a gente compra renda fixa, a gente está emprestando dinheiro para alguém. O que aconteceu agora? Vamos falar de juros, né? De juros como um todo. O Banco Central americano decidiu que não vai cortar mais juros agora. A quantidade de cortes que seria agora o mercado fala que vai cortar uma vez. E o que aconteceu? Olha, se tem um país que empresta dinheiro e ele é mais seguro, eu vou aplicar nele. Certo. E aí isso mexeu com as taxas de juros no mundo como um todo. Então os ativos foram depreciados, principalmente agora no mês de abril. Principalmente os ativos de renda fixa, bolsa como um todo. Então, esses ativos, nós, como fundação, como investidores, temos que precificar o valor que ele está valendo naquele momento. Mas isso não quer dizer que quebrou alguma coisa, uma empresa. Isso é só efeito contábil, tá? Tá. Então, o cliente tem que esperar um pouco mais, principalmente quem está na ativa, que no longo prazo isso vai gerar resultado, tá? Certo, é a visão de longo prazo, né, que as previdências pregam aí para todo mundo, que é essencial as pessoas terem essa consciência, né. Então por isso que a gente está aqui para levar a educação financeira e conscientizar todos vocês sobre essa importância. Com relação à precificação ao mercado, Uhum. e pegando um gancho com a primeira pergunta Tá. dos nossos canais, Sim, então acho que o vídeo de resultado é bem esclarecedor com esse sim. ponto. Acho que vale a pena o pessoal acompanhar no YouTube, assistir, Com que vale a pena. certeza. Ele está disponível no YouTube, no Spotify também, né, então fica também no nosso site, caso você não consiga acessar em outros canais, está lá o vídeo no nosso site. Então é importante todo mês mesmo o cliente ir lá verificar como que foi o plano, a rentabilidade, como se comportou o mercado financeiro. Então é super importante esse acompanhamento, tá? Bom, Wellington, continuando ainda com você, eu queria que você falasse para a gente como que é estabelecida a meta de rentabilidade do Plano Energisa. Tá. O Fabiano acabou de comentar aquele estudo de macroalocação, né? Sim, Então ali ele falou também de cenário. Ali é estabelecido para cada classe de ativos. É, vou falar aqui, renda fixa, né, que tem uma cesta maior de ativos. Ali tem título público, tem debêntures, tem fundos de investimento. Então, para cada classe de ativo, gera-se um cenário para os próximos 5 anos. legal. Aí, feito isso, lá para a renda variável também, para o estruturado, são investimentos que pode aplicar em qualquer classe de ativo, tem uma expectativa de retorno, imóveis, empréstimo, tudo isso forma-se uma cesta. E a média dessa rentabilidade, menos a inflação também, que foi projetada, que os agentes de mercado estão projetando, o diferencial disso é a nossa meta do plano. Então, Entendi. a gente vai procurar investir naquela carteira e, se tudo ocorrer conforme o cenário projetado, ele no horizonte de 5 anos, que a política manda, né, Fabiano? Ele vai entregar retorno condizente àquela meta. Então a meta vem daí, tá? Não vem da nossa cabeça, não vai Entendi. render. Sim, Não é um tem achismo. todo um estudo por É, trás. O Beto colocou
é muito importante. A gente faz um estudo de 5 anos, com revisão anual, e agora a gente está adotando uma revisão também periódica ali desse cenário. A gente acompanha de perto o cenário, e se precisar, a gente tem que mudar a nossa vela ali No ano, né? Mudar durante alguma o coisa ano, alguma durante o coisa ano. durante o ano, a gente tem esse dever fiduciário, né, É. com o participante, com o dinheiro do participante. E é interessante falar isso porque agora, recentemente, a gente revisou, a gente está fazendo isso trimestralmente, Legal. e com esse estresse de mercado, o que a gente fez? Toda a nossa liquidez, a gente aproveitou que os ativos estavam depreciados, a gente comprou mais, principalmente título público, pagando taxa ali acima de 6. Por que não a gente comprar mais? Né? E a gente acabou comprando, e aí a gente vai fazendo esse ajuste fino para entregar aquele resultado que a política definiu. Certo, e isso vem especificado na política também, que o cliente ele tem acesso no site para poder acessar a hora que ele quiser, né? Sim. Tá, legal. Bom, para a gente fechar aqui nosso bate-papo de hoje, eu queria fazer a última pergunta para o Fabiano. Fabiano, a gente tem uma novidade aí à vista, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é o perfil de investimentos. O que isso significa e qual a vantagem aí pro cliente com essa novidade? Excelente, Débora. Exato, a gente está implementando internamente, atualizando os nossos sistemas, regulamentos, tudo que é preciso para a gente disponibilizar para os nossos clientes o perfil de investimento. O que é o perfil de investimento? Cada pessoa tem uma certa, o que a gente chama de tolerância a risco. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam mais de investimentos um pouco mais arriscados, por exemplo, bolsa de valores, que tem aquela oscilação um pouco maior, ele não se incomoda. Tá. Né? Ele entende, ele sabe que é momentâneo. Tem a oscilação. Tem né? oscilação, um dia cai, outro dia sobe, enfim. E tem pessoas que preferem uma certa estabilidade, como por exemplo um rendimento mais estável, com menos oscilação. Ele não se incomoda em ganhar um pouco menos, mas ele não quer correr muito risco. Tá. E isso que a gente vai disponibilizar para o nosso participante. Já é muito comum a gente comentar, ver em alguns lugares, alguns sites, que é o perfil conservador e moderado. Sim. Inicialmente nós vamos oferecer 2 perfis, a gente já pode abrir para o nosso cliente aqui Por em primeira favor. mão, né? Inicialmente nós vamos ofertar 2 perfis, o moderado e o conservador, Certo. que vão ser baseados nesse estudo que a gente comentou, o estudo de macroalocação, que vai definir justamente o grau de risco que aquela carteira vai tomar, vai se comportar. Então, quanto menos oscilação tiver, menos risco. Não é isso, Wellington? É interessante falar isso, e até dividindo com vocês, eu recebi um WhatsApp agora de um cliente. Esse cliente é especial, né? Ele me pede a carteira e tudo mais. Ele falou, ué, quando que vai sair os perfis de Já estão investimento? ansiosos, então. Esse perfil, gente, era para ter acontecido já há um tempo, mas a gente precisou mudar o nosso a parte do passivo e adequar ali para atender movimentação de reserva do participante, e a gente tem que adequar ele até julho para lançar. A expectativa é que em setembro a gente já consiga dar opção para os clientes Legal. dos perfis de investimento. Tá. Esse ano tem que sair. Esse ano sai. Wellington, só para deixar bem claro aqui para os nossos clientes, o perfil de investimentos ele vai ser oferecido para quais planos? Inicialmente vai ser o plano Energisa. Tá. A gente vai primeiro lançar ali no plano Energisa. Que é o nosso maior plano, né? Com mais participantes, aberto. Isso. E futuramente o nosso outro plano, que também a gente pode colocar perfil de investimento em plano CD, né? Uhum. Futuramente o plano Sudeste é um candidato a ter perfil de investimento também. Energisa Sudeste, né? Isso. Legal. Os demais planos, os CDs, estão pequenos, e os BDs não é permitido perfil de investimento. Legal. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo hoje. Chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso Energize Seu Bolso. Gostaria de agradecer a presença do Wellington. Obrigado, Wellington. Obrigado, Débora. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos. Obrigada, Fabiano, mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Débora. Obrigado, Wellington. Obrigado.
Continue nos acompanhando e é importante que vocês acessem o nosso site do Energize Seu Bolso, que vai aparecer o endereço aqui para vocês, tá? Lá contém muitos vídeos explicativos, materiais para vocês acessarem de educação financeira, tá? Para vocês se conscientizarem, entenderem mais sobre o nosso setor de previdência, tá? Então é muito importante que vocês acessem. E é isso, espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.